Então vá. A maior parte, se calhar, conhece, ou já ouviu falar. Eu sou Ana Santos, sou engenheiro de unidade de Sociologia de Psicologia. É só nas setinhas, qualquer sítio. O problema é eu ver. É aqui. É qualquer um dos botões, ou vai para a frente ou vai para trás. E eu fiz a minha tese de doutoramento sobre voltar a Portugal em bicicleta, que é uma coisa um bocadinho irónica. Uma vez na casa de uma amiga, ela perguntou-me, eu disse que tinha feito sobre a volta a Portugal em bicicleta, e ela disse tanto, que ela é engenheira, que a minha amiga começou a ficar desconfortável, porque ela é que era a amiga comum. E depois, quando ela percebeu que era realidade, achou estranhíssimo. Eu tive de explicar, pronto, territórios, narrativas, identidades que se criam com estas coisas, etc. Eu ofereci-lhe o livro. Não sei se ela o leu, mas pelo menos disse que interessante, não estava a ver. Pronto. Então, no ano em que fez 90 anos, eu decidi unir o desporto às questões da mobilidade. Eu já estava a estudar as questões da mobilidade urbana e do uso da bicicleta do ponto de vista sociológico, antropológico, até para os meus alunos, e metê-los a trabalhar e a fazer histórias de vida com as famílias, para eles verem os avós, os pais e eles próprios que uso é que tinham dado à bicicleta, e eles fazem essa etnografia e aprendem muito sobre a história da família, dos pais, dos avós, descobrem que os avós começaram a trabalhar muito cedo, que não brincavam praticamente, e descobrem a pobreza em Portugal há 2 gerações atrás. Portanto, faz-lhes muito bem esta etnografia, tendo como moto a bicicleta. Então, no ano em que fez 90 anos, eu achei que devia unir as questões do desporto às da mobilidade e às do turismo, e propus ao IPDJ e à Secretaria de Estado da Juventude realizar a primeira volta a Portugal em bicicleta de 1927, que é esta que estão a ver, que tem aquelas etapas todas. Lisboa-Setúbal, Setúbal-Sines, Sines-Odmira, Odmira-Portimão, etc. E desafiei um colega meu de Geografia, o David Val, e ele alinhou, e depois colocámos mais gente, etc. Depois isto deu muitas voltas, depois a Federação Portuguesa de Ciclismo achou muita piada, mas depois... Pronto, depois há aqui muitas políticas envolvidas que não vale a pena entrar por aí. Isto é um mundo de homens, vos garanto, do ponto de vista político, e, portanto, eu, neste momento, afastei-me dessa área da minha vida, porque me irritava, e é, de facto, muito homem a decidir, e a decidir mal, ainda por cima. Pronto, então, cicloturismo, avancei com o projeto... desculpa, isto foi... avancei com o projeto, e depois decidimos assim... então vamos fazer isto, e eu pensei, ainda não havia bicicleta elétrica, ainda não, quando inicialmente eu pensei, eu disse, naquela altura, em 2000, quer dizer, já havia, mas nós não tínhamos, não é? Já devia haver. Não, o projeto foi realizado em 2017, mas as ideias vêm de trás, 2014, 2015, etc. Pronto. Depois tivemos todos bicicleta elétrica, e até o ícone já ficou com uma coisa elétrica, este ainda não está, mas depois o outro já tem uma... Este já está. Convencemos a Micaela a meter uma coisinha a dizer que era elétrica. E tivemos reações muito arrogantes por parte dos ciclistas de estrada, da Federação Portuguesa de Ciclismo, que achavam que isto era tudo batota. Agora, o que eu lhes disse é que eu não conseguiria fazer 2.200 km quase de bicicleta normal. Não consigo. Neste momento tenho 56 anos, fiz ontem. Impossível para mim, juro-vos. Por isso as minhas reticências hoje, que eu não sabia se estava cá se não. Pois, os ciclistas faziam isto, é uma etapa por dia, é só fazer contas, eram 21 dias. Pronto, e eu disse logo que juro-vos, eu não sabia, na altura em que fiz o desenho e vi, eu duvidei muito que eu conseguisse. E, portanto, não me ia meter numa coisa destas, ainda por cima, o parceiro que eu ia fazer tinha 60, pensei, não mato, não é? Eu até, mais ou menos, tenho uma boa condição, mas ele não teria. E, portanto, ficar viva logo ali também não era assim muito atraente. Que chatice. Pronto, então, decidimos estabelecer, com o David decidimos, loucamente, isto fácil, então, ao fim de semana, primeiro a primeira etapa, depois a segunda, depois a terceira. Agora estão mesmo a ver, não é? Vamos daqui a Setúbal, voltar para Lisboa é fácil, porque há comboio. Então, vamos de Setúbal a Sines. Também não é difícil.
e descobrimos que Sines só se entra via autoestrada, que é uma coisa incrível. Sim. Então, se não se descobre lá o sítiozinho que eu descobri, porque fiz aquilo 2 vezes ou 3, um sítiozinho em que há, e depois há uma paralela que eu já vos mostro. Sim. A pessoa chega lá da autoestrada. É de Santo André. É incrível aquilo. Incrível. Vai por Santiago de Cacém. É um caminho. Exato. Pronto, eu fiz o site, daravolta.pt, que está online, que agora serve de referência académica também, etc. E depois então fui pedir um patrocínio à Europcar, que alugava não só bicicletas elétricas, como nos ofereceu um carro para depois chegar a estes sítios, e o fotógrafo, isto foi tudo muito top, até Beja, e o fotógrafo ia connosco, depois levávamos o condutor para o fotógrafo, depois ele parava, depois tirava fotografias, e depois eu tinha uma bateria de indicadores, mas ele achava mais graça fotografar-nos, enfim, pronto, teve aqui as várias vicissitudes, e lembro-me de eu e o David a dizer, vamos daqui a aqui, no dia tantos, mas dá-te jeito, e tanto, sei lá, temos é que fazer a agenda para o secretário de Estado, e pronto, e foi tudo inventado, e depois descobriu-se que as coisas deviam ter sido feitas melhor pensadas. Na altura também isto não era melhor pensado, porque os comboios, o único que levava bicicletas era o do Porto, portanto, O Intercidades, os outros não. Então eu fui conversar com a CP, foram simpaticíssimos, e eu a dizer, mas então e para os outros sítios e tal, grandes, mas a gente está a tratar disso e tal. Depois fui conversar também com os senhores que foram incríveis, simpáticos, os dos barcos, enfim, pronto, tudo homens super simpáticos, recebem muito bem, mas daí a decidir demora um certo tempo, mas decidem. Pelo menos nos comboios, decidiram ir bem. E depois toda a gente quer tirar louvores da decisão, mas é a CP que decidiu, não foi mais ninguém, foram eles. Pronto, a pressão faz bem. Pronto, foi esta a volta que demos, e estas estradas que eu tenho aqui é só para mostrar o seguinte. Reparem, na Alemanha, eu estou a fazer um estudo comparativo, estou a escrever ao mesmo tempo também sobre outro assunto, e tenho viajado de bicicleta na Alemanha, em França e nos Estados Unidos. Os sítios onde eu tenho casa, amigos, etc. E, portanto, esta situação aqui é a situação alemã, que têm intercidades por todo o lado, têm quilómetros e quilómetros de ciclovia assim, que é 2 metros de alcatrão e está a andar. Portanto, é uma rapidez enquanto eles fazem uma união entre cidades. Não é preciso aquele luxo que eu tenho da Cruz Quebrada a Caxias, que só aquele bocado da Cruz Quebrada a Caxias deve ter custado a rede alemã, porque aquilo é betão, armado, super luxo, extraordinário. Portanto, isto é a jusante do Porto, e depois aquela situação lá em cima, que é lindíssima, é uma ciclovia belíssima, que é do Rio Minho. Aquela outra é uma tristeza, porque mais vale ir pela estrada de cima que não tem trânsito nenhum, porque aqui tem este tipo de portas com muita frequência e, portanto, leva-nos a ter, com as mochilas, a ter que desviar, a ter que passar, a ter que não sei o quê, não serve para nada, é para não passarem os carros, mas também os carros não passam ali porque a estrada está acima, não é? Mas quando é um excesso de zelo é do pior que há. Pronto, e então o que eu descobri nesta volta toda, e que se fosse hoje a desenhá-la, desenhava de outra forma, obviamente. Porquê? Porque hoje também já tenho intercidades para todo o lado, e portanto eu hoje faria, por exemplo, Lisboa-Portimão, faria aquelas etapas, Lisboa, Setúbal, Sines, Portimão, e depois, em Portimão e em Lagos, nós temos os comboios regionais que vão até Faro, e em Faro, intercidades, voltava para Lisboa. E neste momento, todas as viagens que eu faço de bicicleta, faço assim. Portanto, em geral, apanho em Lisboa, porque moro ao pé do Guincho, certo? Venho de comboio do Estoril, da linha do Estoril, chego a Santa Apolónia, apanho o comboio, e depois, em geral, quando vou para o norte, vou para Braga, no Intercidades, e de lá faço aquele canto todo, que é de Monção, em que depois, eu tenho isto tudo depois também no daravolta.pt, vou lá meter esta comunicação com texto e podem ver quais são as ideias que são possíveis. E para famílias, por exemplo, com crianças,
aquelas ciclovias, tanto a do Rio Minho quanto a do Rio, caminha que mais abaixo, a do Rio Lima, desculpem, a do Rio Lima, são pacíficas, lindíssimas. Eu fiz o Danúbio, e o Danúbio é horrível, é feio, é castanho, enorme. Eles tiraram-lhes as curvas, aceleraram muito o rio, estão com problemas a jusante muito graves de cheias, e eu muito sinceramente cheguei a ver etapas em que metia no comboio, porque eu estava cansada de 50 km de milho e depois 60 km de folhas de tabaco, e é monótono. Enquanto que quando vim para o Rio Minho a seguir de vir do Danúbio, que toda a gente, ai que giro, as vilas muito bonitas de facto, mas depois quando eu fiz o Rio Lima, eu pensei, que coisa mais linda, agora é Latadas, agora é isto, agora é aquilo, agora o Rio Azul, lindíssimo, com os barcos a fazer reflexo às cores. Eu pensei, para que ir tão longe, Ana Santos, aqui tão perto? Está bem, mas se eu não tivesse ido, não sabia comparar e não sabia, se calhar, valorizar aquilo que tenho, certo? E, de facto, nós temos situações, por exemplo, o Guadiana. Naturalmente que com famílias é mais complicado fazer o Rio Guadiana, como eu fiz, que é esta situação aqui em baixo. Aquela ali, não é? Aquela aqui, aquela do canto aqui em baixo. É espetacular, porquê? Porque todas as paralelas à linha de fronteira são autênticas ciclovias. Raramente passa um carro e nem andam a velocidade. É espantoso. Mas isso de norte a sul. De norte a sul. E, portanto, são super confortáveis. Agora é assim, se me disserem assim, com crianças pequeninas, não sei o quê. Ok, desde que vá um do lado de fora, o pai ou a mãe, entendem? E vá a criança mais do lado de dentro, muito sinceramente, é seguro, mas tem que se ter experiência. Não é para pessoas sem experiência. Para as pessoas sem experiência as ecopistas todas de Portugal, que são várias, não é? E há mesmo um site que diz ecopista. E essas, a maior parte está para ir no Intercidades. Porque por exemplo, aquela situação do Rio Lima, do Rio Lima e do Rio Minho, dá perfeitamente para fazer com o comboio. Porquê? Porque nós apanhamos o Intercidades para o Porto e depois temos o regional que vai até Caminha. E em Caminha, de facto, há ali 3 ou 4... Não, vai até Caminha. Segue até Caminha, é espetáculo. E em Caminha, de facto, até à ciclovia, tem que se passar uma ponte estreita que é chata. Pronto, é chata. Essa parte é chata, não é? Mas depois a ciclovia é lindíssima e vai até Monção, e aí está a voltar para trás quando se leva crianças. É uma ponte estreita onde passam carros? Sim. São dessas sem berma? Sem berma. Ou seja, qual é a situação? Quando se leva miúdos, já me aconteceu levar os primitos mais pequenos. Estão nos Estados Unidos, são 4, mas eles são muito hábeis a andar de bicicleta. A mãe leva-os e eu, atrás, com um amigo, faço um tampão. E agora tenham paciência. Aguentem. E eu digo-vos uma coisa, as pessoas no Norte são muito simpáticas. E quando vêem uma situação destas, chamam-nos doidos, mas de qualquer maneira respeitam. E isso é giro. Portanto, não dá para... Não, isso é só nas cidades. Não. Mas a Dudão, para famílias também deve ser ideal. Qual? A Dudão. A Dudão, excelente. Todas essas ecopistas, que o site tem lá as várias ecopistas, o site mesmo ecopistas.pt, todas elas são, e também dá para ir no Intercidades, que vai para a Guarda, e sai-se em Santa Combadão e também se faz. Então troca-se em Coimbra. E pronto. Sim, mas o da Guarda... Sim, mas o trocar é uma chatice, as bicicletas. Quando é com crianças é uma chatice. E o Intercidades para a Guarda há vários. Eu, como costumo ir para Nelas, porque sou de Oliveira do Hospital e vou ter com o meu pai de bicicleta, faço 40 km e faço bem, mas pronto. Mas eu estou habituada a andar no trânsito, não tenho medo nenhum, portanto não sou exemplo para ninguém. E eu penso que este discurso tem que ser para pessoas que não estão habituadas, para pessoas que querem mudar e que têm medo, e há que respeitar isso. Pronto, e de facto há situações de medo. É assim que as bicicletas viajam no Intercidades, que é uma chatice para se meter uma bicicleta destas assim. Eu fico sempre cheia de nódoas negras no fim de uma viagem. Aconselho muito a tirar as baterias, porque a bicicleta reduz o peso. No Intercidades para o Porto, sim. E depois depois há umas situações em que elas vão assim, já em posição normal, mas são os urbanos. É o urbano que vai do Porto para Braga,
quando, por exemplo, eu não tenho comboio e vou até ao Porto e depois apanho uma ligação, mas os intercidades em geral funcionam assim, ou então entram, como o de Santarém, que se mete as bicicletas em pé. É duas bicicletas por carruagem? Duas por carruagem, se forem para o Fundão, é uma por comboio. E fazer Ou seja, se forem dois, têm que ir em dois comboios distintos. É um atraso. É verdade. E a comprar o bilhete, às vezes dizem online, pelo menos quando nós usamos, dizem lá se tinha ou não esta modalidade do bilhete. Mas lá está. Online, eu compro sempre online. Eu compro sempre online. Da bilheteira nunca nos disseram coisas desse género. Dizem que nem sabem garantir se tem. Ou no dia não. Uma família de 4 pessoas tem que ir de 2 por carruagem. 2 por carruagem. Sim. Mas imagina, depois há muitas pessoas. Não, mas quando tu compras o bilhete, se for online, tu vês logo se há disponibilidade ou não. E aí, se não há, tens que procurar outro horário. E aí reserva-se. Sim, dá para reservar. Online dá para reservar e temos que carregar no sítio de bicicleta. Há pessoas que dizem, o melhor é não carregar e a gente chega e tal. Não, o melhor é carregar, porque assim vemos se temos, se não temos e mais. Temos lugares perto da bicicleta, que é ótimo. Porque aqueles... À vontade, sem crise. Mas entras com a bicicleta, entra-se é a normal. mesma coisa na linha de passado. Não, os regionais todos são assim. Entra-se e acabou, não é? Pois tem aí o do Algarve, que a situação para meter a bicicleta fica a esta altura. Tem que ser 2 pessoas. Que é mesmo a linha do Oeste. Exatamente. E tem 2 degraus. Que era onde iam os correios, onde se levavam os correios. Não é? Tem 2 degraus e tem uma diferença de... Mas em geral, eu estou acostumada a viajar só com... Vou chamar gajas, está bem? Que as minhas amigas são todas gajas. E, portanto, como viajo assim, uma viagem de gajas, os tipos adoram ajudar mulheres. Exato, eles são super cavalheiros. E eu tiro vantagem disso. Não vou de saltos viajar, mas tiro vantagem disso. E portanto, sim, quero. Claro que sim. Eu carrego as mochilas, não há grito. E portanto, há que tirar vantagem dessas pequenas situações em que temos vantagem, que são poucas, e portanto. É verdade. Esta eu penso que é das zonas mais lindas do país e que menos trânsito tem. E que a estrada é uma verdadeira ciclovia. Isto é o Douro Internacional, portanto, do lado de lá é a Espanha, do lado de cá é Portugal. Nós estamos habituados ao Douro vinheteiro e este é o Douro do azeite. E também há o da amêndoa, que é antes de chegar aqui. E que é uma coisa linda, porque esta descida faz toda, e ainda por cima não uso capacete, sob uma responsabilidade muito grande, tento não ultrapassar os 50. Quando viajo com amigos, pergunto sempre, sentem-se confortáveis com capacete? Levem capacete, por favor, que é para eu não ser responsável por nada. Eu não sou exemplo para ninguém, não uso, mas quem se sente confortável deve usar. Porque não vale a pena criar desconfortos e, portanto, não há nenhuma guerra. Agora, odeio que me impinjam o capacete, não é? Eu acho que as pessoas devem usar se estão confortáveis. Pronto. E depois as estradas que nós temos são estas. Por exemplo, esta é mais perigosa, que é a de Troia. Os carros andam a mais velocidade. Incrível. Ainda é um espaço urbano. E, portanto, aquela já não, onde eu vou com o David, que já não. Porquê? Porque já estamos fora do circuito automóvel. E, portanto, nós temos muitas estradas destas fora do circuito automóvel, em que eles chegam rápidos de um lado ao outro. Ali é chegar a Porto Covo. É chegar a Porto Covo. Sim. Mas ali não passam carros. Ali raramente passou. Passam as caravanas, por exemplo. Mas vão devagar e respeitam. Tem uma estrada paralela? Sim, tem. Ou seja, o que eu acho e o que eu estou a fazer neste momento, e por isso me está a dar uma trabalheira enorme, porque eu estou a tratar dados que recolhi, é a mapear a verde as estradas normais que dá para partilhar com segurança. E nós temos muitas, se querem que vos diga. Nem era preciso fazer tanta ciclovia. Porque temos muitas estradas, por exemplo, paralelas à fronteira de Espanha, são espetaculares, aquelas que são M's, que são as da Junta de Freguesia. Percebem? Sim. As municipais são espetaculares. Se forem perpendiculares à fronteira já é outra coisa. Aí é caminhões. Aí já é uma chatice. Portanto, há que saber utilizar. Eu uso o Comoto, que é uma
uma aplicação alemã que é espantosa, nem consigo perceber. K-O-M-2-O-T. Komodo. É espetáculo, porque eu meto touring, eu não faço BTT, eu meto touring, porque eu ando com as mochilas, certo? E, portanto, como eu faço viagem de bicicleta, não sou o cicloturista de licra com a bicicleta que a mulher vem atrás com o carro para lhe levar a bicicleta e levá-lo a ele todo, certo? Eu não, ando independente, saio de casa com a minha bagagem toda e vou chegar a casa com a bagagem toda. Em geral, uso os mesmos 2 pares ou 3 de calções. Eu tenho a marca dos calções, desde sempre. E são iguais porque compro nos saltos. E então, até agora, numa última viagem, uma amiga que é muito fashion, me dizia, mas porquê iguais? Depois parece que estás sempre de igual. Just because. São muito confortáveis, são muito porreiros e portanto, de verão, então, e ainda por cima eu moro ao pé do guincho, aquilo ali andar de calções o verão inteiro não tem crise, não é Lisboa. Pronto, isto é no Algarve, e no Algarve, o que eu vi, eu fiquei, eu sou da Beira Alta e, portanto, os meus pais nunca foram de viajar para o Algarve. Eu descobri o Algarve muito tarde. E no verão não me atrai. Agora eu digo-vos, na primavera, no outono e no inverno, eles têm marcado, mal marcado, porque depois com as obras apagam as marcações e não as recuperam, mas há toda uma via à beira-mar, de Lagos até Vila Real de Santo António. Muito diversa, mas muito calma, mas muito porreira, e atravessa isto e atravessa aquilo. Ora está marcado, ora não, temos que ver, porque ora tem um risco azul, ora tem uma marcaçãozinha, ora tem isto. E também se torna um jogo, por exemplo, para miúdos, andar a ver onde é que está os marcos. Portanto, eu fiz isto com miúdos, eu já fiz isto muitas vezes, esta via. E quando fiz com essas crianças, ia que divertimento, onde é que anda a risco, onde é que anda... As secções perigosas, tens umas partes na Nacional 125. Calma, essa eu não fiz, eu comecei depois dessa. Mas é só um bocado, de facto. Sim. É só um bocado. Há ali um bocado. Antes de chegar a Portimão, que é tramado, porque se tem que ir pela... E, portanto, eu comecei em Portimão por causa disso, de comboio. É. Isso eu tenho no site quais são as partes que são perigosas, mas... Junto ao mar? É junto ao mar. É, chama-se mesmo Ecovia, não sei se é do... Não, não sei o nome do Aquilo começa em Lagos, mas de facto tem esta parte que ela diz, pela 125. Mas em Alvor tem. Tem partes lindíssimas, de facto. Tem certeza. Tem. É só ir ao site das Ecovias, Ecopistas, e está lá, porque eles têm uma montante que passa pela serra, que é de BTT, e depois têm uma junto ao mar e que se faz muitíssimo bem, na maior parte dela se faz muito bem. Realmente lá estas coisas de madeira. Sim, não, esta. Sim, mas aqui dá isto. Aqui consegue-se Rota ciclável desde o Cabo de São Vicente de Sagres até ao Rio Guadiana. Sim. Estão a ver, por exemplo, agora aqui, 3 situações. Esta é a seguir à Guarda, que se apanha este tipo de estradinhas e que vai dar àquele sítio lindíssimo do Rio Douro Internacional. Foi por uma estradinha destas, assim, e portanto são ótimas. Esta aqui é a estrada que vai de Marvão até Castelo de Vide, e portanto todas elas têm esta configuração que é belíssima e que dá perfeitamente para andar e que são super calmas. Ou seja, nós se conseguíssemos implementar uma rede verde, que é uma rede partilhada carro-bicicleta, em que naquela estrada os carros sabem que vão bicicletas, portanto havia uma marcaçãozinha a dizer, atenção, ciclistas, pista turística ou coisa que o valha, uma coisa básica, não é preciso grandes coisas para mudar a vida. Mas é preciso também que essas estradas estejam em boas condições. Está. Esta não parece, mas está. Sim, mas também se faz as boas condições com muita... Pois, não é? Por exemplo, a minha bicicleta é uma bicicleta muito antiga, tem pneu fininho. Eu muitas das vezes não me arrisco a ir por alguns caminhos porque é para partir a bicicleta toda. Eu faço com esta muitas coisas.
Não, mais fino que isto é impossível. Ainda é mais fino que isto. Pois, isso então é mais complicado. É mais complicado. Esta é uma Brompton, só que é elétrica. Mas é Brompton para todos os efeitos e tem roda pequenina. Eu penso que tive consigo na clássica no ano passado, não esteve? Na clássica? Na clássica. De certeza. Clássica. Sim. E a de camisa às bolinhas. Exato. Eu agora vi a bicicleta e... Não era esta. Era uma que não é elétrica. Exato, por isso eu moí-me. De facto. Porque aí era muita subida e eu fiz aquilo tudo pronto. Ia morrendo. Não ia. Estou a brincar. Esta é a atravessar o Alentejo. Portanto, nós dormimos em Beja e agora vamos para Évora e é o Comote que escolhe, ou seja, eu acabei por não fazer o circuito propriamente da Volta 27, porque o circuito da Volta 27 passa na N número 1, aqui fiz parte da N número 2, mas muito sinceramente não é confortável, não é? Fiz até Almodóvar, a N número 2, não é confortável, a N número 2 está a ter uma grande publicidade, mas é para motos e para carros, se bem que os motares são simpáticos, dizem adeus e tal, mas não é confortável. Não é nada confortável. Porque eles cortam as curvas, etc. E de facto eu levar com uma daquelas motitas em cima não é agradável. Pronto, não achei muita graça a N número 2, confesso. Prefiro este estilo de coisas, mas eu tinha que fazer a ligação do Algarve para cima, não é? E tinha que fazer, e depois tentei desviar o mais possível para paralelas à situação, porque a volta a Portugal em bicicleta de 27, o que os jornais contam é a poeira. Porquê? Porque não tínhamos estradas alcatroadas de todo no interior do país. E os ciclistas chegavam, tinham óculos de aviador e não se via os dentes com o pó, estava tudo negro. Então quando faziam assim, saía pó. Há uma grande diferença de 27 para agora que é giro. Eu estou a fazer essa comparação que é ainda mais engraçado. Pronto, esta é a tal situação de Sines, em que os ciclistas estrangeiros seguem pela margem da autoestrada. E eu descobri uma paralela sem trânsito absolutamente nenhum, com estas condições fabulosas, para chegar a Sines. Bastava uma setita ali. Uma setita. Quando a autoestrada... que é autoestrada, mas que até ali é uma estrada nacional e a partir dali começa uma autoestrada a sério, bastava uma seta a dizer assim, siga Sines, e aquilo dá-se a volta cá em cima e esta segue em paralelo àquela que é extraordinário. Portanto, o que falta é a sinalética que eu tinha na Alemanha, de facto. Na Alemanha eu sei a quantos quilómetros fica a próxima vila, sei para onde em que direção é que fica a outra de onde venho, sei que não sei o quê. Esta sinalética não existe em Portugal e é complicado. Eu já fiz parte de várias reuniões, de várias entidades e não se consegue. Não se percebe que realmente, eu sei que ali em Santo André é só meter uma seta. Era só meter. O vale é que nós muitos nós planeamos e quando estamos a planear as rotas conseguimos identificar que há ali uma paralela nos 5 km na zona. Os estrangeiros seguem em frente, porque eu depois fui apanhá-los lá abaixo. Porque eles não planeam, e entrevistar. Não devem planear então as rotas, porque senão conseguiam ver quando tu fazes o que vês local pois, e paralelo. Mas eles vêm na Eurovelo 1 e aquilo não é fácil descobrir que ali há não sei o quê. Então, as pessoas chegam a Sines da autoestrada, que é espetáculo, e a polícia não diz nada. Porque sabe que há esses enganos. Mas, pronto. Sim. Continua, que depois fazemos perguntas. Sim. Este é um póster que eu tenho lá e que podem ver em grande no computador, em que as fotografias vão seguindo a região de onde foram realizadas. E, portanto, eu acabei por fazer uma outra volta que não esta, obviamente, e agora a planeava de facto em circuito de acordo com os comboios e os intercidades, etc., que era muito mais fácil e não precisava da Europecar, das bicicletas sim, mas do carro grande não é? Portanto, aprendi muito a fazer esta volta, fiquei viciada em viagens de bicicleta, completamente viciada, não passo um mês sem fazer uma pequena e depois uma grande, e este ano fiz o Entre Mares, e esse sim é para crianças, que vai do Oceano Atlântico ao Mediterrâneo. É o canal Entre Mares, francês,
Portanto, há um canal que liga por barco o oceano ao mar Mediterrâneo, é planinho, dá para fazer com crianças, sempre com ciclovia, super seguro, espetacular. E dá para levar a família no comboio até Andaia, com reservem uma cabine família. E aí, depende do número de pessoas, não é? As bicicletas dos miúdos chamam-se mais pequenitas, tapa-se a rodas com um plástico, alguma coisa assim. Eles só não podem haver as rodas à mostra aos pneus, com medo que sujemos os sóis ou uma coisa que o valha. Pronto, ele também quer ir, o cão também pode ir, só tem que comprar bilhete. E descobri então que é possível também sair de Portugal de comboio e com bicicleta, porque a primeira vez que tentei achei que não havia, e fui de carro, e um caminhão-tiro levou-me o carro à frente e voltei. Fui no dia 1, no dia 2 já estava em Portugal. Portanto, de comboio até é mais seguro do que... Eu pensava que nas autoestradas não havia assim tantos acidentes. Sim, podíamos se calhar a seguir até falar desse tema, porque eu também tenho algumas dificuldades. E então descobri neste momento a ótima forma de chegar, porque depois em França tratam uma bicicleta de luxo, completamente. No verão eles têm uma carruagem só para ciclistas e bicicletas, taparam os bancos com umas coisas e metem-nos a bicicleta lá em cima e depois dão-nas à saída. Porquê? Porque há muita gente a fazer o Eurovelo 1, que eles chamam na parte francesa a Odisseia em bicicleta, e a Vela Odisseia, e depois o Entre Mares. O Entre Mares começa em Bordeaux e começa ao pé da estação de comboio, precisamente. E então é excelente para se fazer com a família inteira, porque é planinho. Agora, eu quero fazer a Vela Odisseia este ano, mas tem um acumulado, não vos sei dizer, ainda não a fiz, mas penso que para famílias não deve dar, porque o acumulado é grande, tem muitas subidas e descidas. Ana, achas que não sei como é que estás na apresentação? Tá. Sim. Tá. Ok, não sei. Tá, eu sou muito prática. Estavas mesmo, foi combinado. Não, obrigada. De Bordeaux vai do Oceano Atlântico, portanto, Bordeaux é ali muito próximo, não é? Escusam de ir lá ao Oceano Atlântico, o comboio para ali, até o Mediterrâneo, e aí escolhe se quer voltar para trás em Béziers, de comboio, para o sítio onde estávamos. O Mediterrâneo, qual é a cidade? A 7. Se quer ir até outra cidade, e portanto aquilo tem 2 ou 3 cidades principais. Agen é lindíssimo porque tem uma ponte de canal com 2 km e a gente vai na ponte com os barcos e o rio a passar por baixo, que é espantosa, e tem um centro para ciclistas lindíssimo. Mas esse caminho é sempre plano. Porque é ao longo de um canal, não é? É ao longo de um canal. É ao longo de um só para canal, bicicletas, sim. não? É. É tudo só para bicicletas? É um Eurovelo, não é? Portanto, isso não faz parte de um Eurovelo? Não faz. Não sei se tem outras perguntas, se calhar, eu sei que uma questão também que te é bastante tocar é a questão de ligação entre cidades, não é? Temos uma rede ao nível mais regional, depois aqui também entra a questão da articulação com o comboio em particular, mas não sei se as nossas outras utilizadoras têm perguntas em particular para a Ana, da experiência dela, visto que aqui já fizemos várias. Eu neste momento estou com um assunto quente. Vou colocar a FCT, eu tinha a hipótese de meter um projeto de cicloturismo. FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia que nos dá dinheiro para a investigação. Exatamente. Se fazia um projeto de cicloturismo, mas confesso que estou um bocadinho farta de bicicletas do ponto de vista político, porque é uns nervos, ou então sobre esportes, desportos eletrónicos. Porquê? Porque descobri que as famílias neste momento são mais sensíveis. Aqui estou a ensinar a mim só ao padre, não é? Mas as famílias que não andam de bicicleta são muito sensíveis aos desportos eletrónicos. Porquê? Porque acham que aquilo é um vício muito grande, e é, a maior parte das vezes, e aumentou muito e está a aumentar cada vez mais porque as ruas são inseguras para os miúdos que brincarem. Então a segurança está no quarto e no computador e na tela e nos jogos de vídeo, certo? Então eu vou fazer toda uma investigação e comecei com um parágrafo a dizer assim: do ponto de vista as crianças não podem, não, então o que é que querem? Então temos que investigar os esportes. Mas olha, e nestas tuas voltas, mesmo no projeto, tu disseste já várias vezes
que encontraste sempre homens, a vários níveis, não é? Da decisão e da execução. Qual é a tua perspectiva ou a tua experiência a encontrar mulheres, tanto como utilizadoras, como nas várias instituições com que tiveste de lidar para montar o projeto? Eu encontrei senhoras das câmaras municipais, que são simpaticíssimas, assim como também eles também são simpáticos, mas quando se tornam políticos, penso que a atuação é muito parecida, já não tem a ver com a diferença de género, tem a ver mesmo com o cargo. Depois é assim, a maior parte dos cicloturistas são casais, dos cicloturistas que fazem viagem. São casais mais velhos, com alta habilitação literária e com alto poder económico. E depois, isto dados da Alemanha e da França, depois têm um outro setor, que é os casais com miúdos, também, a viajarem. Porquê? Porque eles têm uma rede, de facto, intercidades, segura, que propicia e que dá condições a este nível, não é? É interessante isso, porque é um pouco também a percepção que eu tenho, ou seja, e de experiência também, ao andar em casal, mas uma coisa que eu sinto falta, mas que não sei se é verídico ou não, é grupos de mulheres que façam estas voltas. Homens até vejo às vezes, mas grupos de mulheres não existem, não existe. Sim, pois, mas era essa questão também que se quer. Eu pessoalmente, como a maior parte das que fiz o ano passado, fiz com uma amiga que tem 72 anos, pronto, mas de facto somos um caso à parte, acho eu. Não é comum. E o que encontramos é casais. Já vi um grupo de espanholas, mas acho que é muito mais comum, homens, até porque na rede de amigos conheço uma própria tinha um que aos sábados eu sempre andar de bicicleta. E não tenho nenhuma, conheço várias mulheres e não conheço ninguém que tenha ou conheça um grupo de mulheres que faça, que se junte regularmente para fazer isso. Que interessante. Os homens juntam-se para jogar futebol, depois as mulheres não, porque sim, eu acabo de ter tudo. Agora tenho outras obrigações e assim. Eu estou a fazer, por exemplo, a recolha de fotografias, portanto, eu tenho 180 estudantes por ano, são 180 famílias por ano a serem estudadas e eles fazem recolha de fotografias. E estive a analisar as fotografias, tenho dos anos 30, dos anos 40, obviamente que desses anos dá-me o nível económico da família, porque a máquina fotográfica era só para famílias mais ricas. Mas depois as pessoas tiravam fotografias a grupos, aos homens à porta do café, aos homens nas corridas com as namoradas ao lado, muito bem vestidas, mas eles vestidos de desporto. E depois, as atuais, é grupos de homens no BTT. E elas no spinning, mas também há mulheres no BTT e também há mulheres no cicloturismo, mas são muito poucas, de facto. Mas apanham-se nessas fotografias. Portanto, a análise das fotografias dá umas coisas engraçadas. Alguma pergunta que quero fazer agora, que se não passávamos à parte de tocarmos só uma pergunta. Sim. Além destes que fazem mais a nível de turismo e de investigação também, mas no dia-a-dia, normal, também usa sempre a bicicleta e o comboio e não usa. Sim. Esta é a minha do dia-a-dia, porque no sítio onde eu moro é sempre a descer para Cascais e depois é sempre a subir para cima. E todos os dias vem. E portanto, todos os dias venho. Eu trabalho na Cosquebrada, que é ótimo. Sim, mas quando venho para Lisboa, eu vim da Cosquebrada aqui, bicicleta. Portanto, mesmo com o meio de transporte para o dia-a-dia... É o meu meio de transporte. Em 2011 comprei uma Brompton normal porque fui a uma conferência de história da bicicleta e mudei de vida. Mas depois para cima e emagreci logo direto, porque para cima era a subir e tal. E depois comecei-me a chatear com isso e tornei-me uma boleísta quando era para ir para cima. E à boleia. Quando é que usar a bicicleta como meio de transporte? Desde que idade? Desde que idade? Quer dizer, desde 2011, são 2019, 8 anos. Portanto, já há mais de 40? Não, quer dizer de idade. Sim, já tinha mais de 40. Sim. Eu tenho 57, não é segredo. Tenho 57. 56, desculpem, fiz ontem. Há muito aquela Sou de 64. Somos da mesma 56, geração. certo? Somos da mesma geração. Exato. Somos da mesma geração. As pessoas que usam bicicleta no dia-a-dia como meio de transporte são pessoas que já têm um background todo
desportivo e que já desde que nada disso, nada disso. Eu vou explicar, eu vou só partilhar a minha experiência. Eu estava a contar à Patrícia que tive a minha primeira, aprendi a andar de bicicleta com 8 anos. A minha família, a minha mãe era divorciada, tinha 4 filhos, não havia dinheiro para comprar bicicletas para ninguém. Portanto, aprendi no bairro, morei sempre no sítio onde moro ainda, praticamente, e um amigo tinha bicicleta e eu aprendi a andar de bicicleta, apanhei uma tareia porque rasguei toda, portanto, roupa e pernas, e apanhei porque cheguei a casa toda esfolada, mas aprendi a andar de bicicleta. E depois, a minha avó dizia-me que quando eu passasse na 4ª classe me oferecia uma bicicleta, mas isso nunca aconteceu. E portanto, quando me casei aos 20 anos, o meu marido perguntava-me o que é que eu queria e eu dizia que queria uma bicicleta no meu aniversário. Não, sim, esporadicamente andava, portanto não. Eu nem sequer tinha bicicleta. É assim, nós nunca desaprendemos a andar de bicicleta. Vou sugerir que, assim, em vez de fazermos a paz, como nós somos muitas, fazendo em círculo, mas vamos só pôr em círculo.